E aí, curiosos? A Idade Média certamente é um período bastante enigmático, tanto que alguns escritores costumam chamar esse período de Idade das Trevas. Afinal de contas, aconteciam muitas coisas bizarras naquele período, como lemos nos livros de história. Apenas os mais afortunados e mais chegados à nobreza tinham acesso a recursos que lhes possibilitavam uma qualidade de vida relativamente boa. Porém, para a maior parte da população, a situação era de vulnerabilidade, fazendo com que as pessoas procurassem às vezes profissões nada agradáveis, algumas bem incomuns, como por exemplo, a profissão de carrasco. No vídeo de hoje, contaremos como era a profissão de um carrasco na Idade Média. Gostou do conteúdo? Então deixe o seu like, se inscreva no canal e vamos pro vídeo. Antes de tudo, é necessário que nós venhamos saber que os carrascos eram funcionários públicos. Sim, tão comuns naquela época quanto os funcionários públicos que nós temos hoje. Uma sociedade sempre teve necessidades básicas. Por exemplo, sempre houve a necessidade de profissionais da limpeza para garantir a higiene de um local. Profissionais da saúde também não são nada incomuns. Afinal de contas, até hoje vemos com facilidade pessoas tirando o seu sustento dessas profissões. Mas afinal de contas, qual é a função de um carrasco? Aliás, qual era? Já que essa função certamente não é comum nos dias de hoje. A responsabilidade de um carrasco no período da Idade Média era executar as penas de morte. Afinal, nós sabemos que o período da Idade Média foi um período bastante violento. Os recursos como conhecemos hoje, como a possibilidade de contratação de um advogado ou apelação para uma das rigorosas leis que possuímos nos dias de hoje, não eram possíveis. Naquela época, a palavra tinha muito valor. Logo, se um grupo de testemunhas te acusasse, você teria grandes problemas. É bem claro que o senso de justiça daquele período é muito diferente do que temos hoje. A lei que imperava era olho por olho, dente por dente. E por falta dos grandes recursos que temos hoje, os carrascos encontravam seu lugar para desempenhar uma função na sociedade. Essas pessoas normalmente eram de baixa classe social. Muitas das vezes eram até consideradas como marginais, sendo obrigados a viver em partes isoladas da cidade. Vamos falar um pouco sobre o ambiente de trabalho de um carrasco na Idade Média. As execuções eram feitas em praça pública, quase sempre diante de uma grande plateia. Isso porque o entretenimento era uma coisa rara na Idade Média. Então, quando acontecia um fato como esse, todos queriam ver. Os carrascos utilizavam uma grande variedade de ferramentas para executar as penas de morte, incluindo espadas, machados, forcas, guilhotinas e vários outros instrumentos de tortura. Como se já não bastasse, pela falta de recursos, essas ferramentas eram mantidas em condições precárias, estando sujas, o que causava mais sofrimento à vítima. Assim como nos dias de hoje, algumas profissões eram mais valorizadas do que outras. O conhecimento de hoje nos mostrou que, embora algumas profissões não pareçam tão nobres, cada uma é fundamental para o bom funcionamento de uma sociedade. Mas naquela época, onde imperava a ignorância, a profissão de carrasco era considerada algo sujo e desonroso. Os supersticiosos acreditavam que poderia até trazer má sorte. Não era nada fácil seguir essa profissão. Afinal de contas, eles eram quase sempre marginalizados pela sociedade, algo que acontecia também com suas famílias. E muitas vezes nem se podiam casar com pessoas de ofícios diferentes, mesmo que pertencessem à mesma classe. Eram também facilmente excluídos de atividades religiosas e comunitárias, ou seja, nada de ir à missa ao domingo ou nas festas da cidade. Era uma vida bastante isolada. Mesmo assim, o papel dos carrascos era fundamental na sociedade daquela época. Afinal de contas, não era qualquer um que estaria apto a executar um infrator a sangue frio. Normalmente, eles eram empregados por governos locais ou regionais. Seus salários
eram pagos através do tesouro público. Embora seus trabalhos pudessem ser considerados sujos e desonrosos, eles eram de suma importância para manter a lei e a ordem na sociedade da época. Em resumo, ser um carrasco na Idade Média era uma vida de bastante dificuldade, porque além das dificuldades que eles enfrentavam durante o expediente de trabalho, após ele, as dificuldades continuavam através do isolamento, da baixa qualidade de vida e da marginalização. E você aí reclamando do seu trabalho. Mas afinal de contas, como era de fato viver na Idade Média? Bom, esse é assunto para um outro vídeo. Se você tiver curiosidade, o card está passando aí em cima. E ficamos por aqui, pessoal. E para você, qual desses fatos mais foi impressionante? Diga aí nos comentários. Não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever para não perder nada aqui no canal Curioso. Até o próximo vídeo.